Grato! Até quando? Eu nunca vou me cansar dessa frase. É engraçado porque um dia, falando isso, alguém participou de um grato aqui, e aí a pessoa me disse, cara, você fica em casa testando essas frases para falar. Ele não faz ideia do quanto isso é natural no viver igreja. Grato é uma coisa muito legal para mim, porque eu já carrego ele muito antes da vida nascer. Na verdade, na minha época de pregador, eu tive um discernimento espiritual do quanto essa data do dia 31 para o primeiro, ela era poderosa. Óbvio que o primeiro as pessoas já discernem automaticamente porque é primícia. Essa transição de um mês para o outro, de uma estação para o outro, ela é poderosíssima. Aí eu me lembro de consagrar os meus meses a partir disso. Então eu jejuava 24 horas, de dia 31 para o dia 1º, e sempre separava uma oferta e meu dízimo para entregar no dia 1º, como gratidão do mês que eu passei, consagrando esse novo mês que começava. Era tão poderoso isso que eu fui vivendo isso ao longo do tempo. Óbvio que eu já tinha uma relação poderosa com o dia 31. Eu sempre acreditei que o dia 31 de dezembro era um dia para viver igreja, para celebrar o que a gente já viveu. Quando eu vou ser pastor de igreja, isso fica mais forte ainda. Eu comecei a fazer uma conta. Caramba, se eu fizer isso do dia 31 para o dia 1º, consagrando os meus meses, entrando, pisando na disciplina da celebração, celebrando o que Deus já fez por mim, já é poderoso. Imagina se eu fizer isso no final de um ano. Dia 31 de dezembro, ele é mais do que um culto. Ele, para mim, é o melhor culto que eu posso fazer no meu ano inteiro. Primeiro porque ele celebra tudo que eu já vivi. Por isso que a gente, no mês de dezembro, a gente não celebra a correria. Para nós, como igreja, dezembro não é o mês da nossa correria, dezembro é o mês da nossa gratidão. Porque eu venci 11 meses que se passaram e agora eu vou preparar para um novo ciclo, uma nova estação que começa. Então, desde sempre eu entendi isso, que eu precisava fazer do mês de dezembro o mês da minha gratidão e que o ponto ápice, o auge disso tudo era o dia 31, quando eu podia me reunir com a minha família, com os meus amigos, com o meu Deus principalmente, e entregar para ele o melhor culto do meu ano. E obviamente que esse culto começa no dia 31 e termina no dia 1º, então eu terminava e começava um novo ano. Então eu agradecer pelo que eu vivi e começava um novo ano. E eu pensei, cara, eu vou fazer o melhor possível. Não tem culto sem oferta, se tem culto tem oferta. Então eu separava as minhas melhores ofertas por gratidão pelo ano que eu tive e principalmente para consagrar um novo ano. Isso é o grato. Me dói na alma quando eu vejo as pessoas não discernindo isso. Eu nunca tinha ouvido falar assim de grato, vamos agradecer pelo ano que a gente viveu, consagrar o nosso próximo ano. Eu vim conhecer isso aqui. E foi muito bom. Porque eu fiquei assim, o pastor estava falando, eu falei, gente, eu preciso de ofertar também. A oferta do grato, ela veio direto mesmo do coração do nosso pastor. Era uma coisa que ele já costumava fazer antes mesmo da Ademide, antes da Vinde. Já era algo estabelecido na casa dele, na vida dele. E aí ele começou a contar, a gente, claro, ficou curioso. E a oferta é essa, do ano que ele dava. E ele começou ali a contar pra gente. E aquilo dali nos contagiou, encheu o nosso coração. Então, na verdade, essa oferta do grato veio do coração do nosso pastor. E encheu o nosso coração. E hoje a gente abraçou a visão. E a gente abraçou aí a oferta do grato, então todo ano também. Hoje eu, Leidiane, e a minha casa, todo ano a gente oferta por gratidão a Deus. Não ofertamos para que Deus nos dê algo, não ofertamos por ganância, não, ofertamos por amor, porque a gente ama Deus em agradecimento por tudo que Deus fez conosco o ano todo. O primeiro grato, por exemplo, que a gente fez, a gente terminou aqui, foi para um salãozinho de festa. A igreja era muito pequenininha e a gente tinha muito pouco dinheiro. Na verdade, a gente não tinha dinheiro. Algumas coisas que a gente fazia era comigo e Priscila sacrificando coisas nossas para que a igreja pudesse se colocar nesse lugar. E eu lembro que numa conversa, no primeiro ano da Ademide, né, foi um ano muito difícil, muito difícil, ano que a gente passou por muitas dificuldades em todos os sentidos, inclusive financeiro. E aí a gente estava numa conversa de mesa e ele estava pensando o que ele ia dar. Ele falou, todo ano eu dou uma oferta em gratidão a Deus. E esse ano, o que eu vou dar? Porque a gente não sabia o que ia dar, porque naquela época, naquele momento, a gente estava passando por dificuldades financeiras mesmo, estava muito apertado. Então eu peguei com a Priscila um carrinho que a gente tinha, era um Fox, 2 portas, e a gente deu de oferta para que a igreja não começasse o ano devendo. Então a gente coloca lá,
Aí eu me lembro que eu fui no Carrefour, ainda tinha um Carrefour em Belford Roxo, e eu estava decidido já, não tinha falado para ninguém, a gente não tinha esse propósito da oferta no dia 31 com a igreja, era só meu. E eu me lembro de receber uma ligação do Juan, na Joaquim da Costa Lima, ele dizendo: pastor, Deus falou comigo que eu tenho que ofertar também. Para quem não sabe, eu era entregador de quentinha, entregava quentinha, uma moto. Eu sempre gostei de empreender, da área do empreendedorismo. Então, eu queria vender essa moto para poder comprar de material, fazer as coisas e, de fato, abrir a borracharia. E quando eu fui vender essa moto, quando eu cheguei na porta da Vera Cruz, foi quando eu cheguei lá para entregar a moto pro cara, fazer as coisas. Naquele momento o cara me ligou e ele falou que não iria poder comprar a moto. A partir do momento que ele ligou para mim, que falou que não dava, quando eu sentei na moto, eu liguei a moto e eu senti que Deus estava falando comigo que aquela moto não era mais minha, e aquela moto seria do Grato. E eu fiquei chateado. Disse: cara, você não pode fazer isso. E aí, no meio daquilo ali, para controlar meu temperamento, eu desliguei o telefone e fiquei pensando: ele louco, eu conhecia a vida do Juan e da Débora, Kaique era muito pequenininho, e eu sabia que para eles darem aquela moto, ele não estaria dando a moto dele, ele estaria dando o trabalho dele, o atual emprego dele. Eu fiquei bem preocupado, para ser sincero. Mas aí o Espírito Santo falou comigo: você não pode querer uma coisa para você e não permitir que as outras pessoas também queiram, porque as pessoas vão pisar onde você pisa e vão seguir a sua fé. E eu me lembro que logo depois eu liguei pro Juan e disse: cara, se é o que você quer, a igreja não precisava demais. Eu acho que eu pequei naquela hora. Mas eu disse: mas se você quiser fazer e tá aí como um acordo com a tua mulher, com você mesmo. Não levou 30 dias. O Grato no dia 31 pro dia 1º. Ele entrega aquela motinha velha dele no altar. Ele fica sem o emprego dele, porque agora ele não pode mais entregar quentinha. Mas 30 dias, não mais do que isso. Deus revolucionou a vida do Juan naquela estação. O Juan abriu uma borracharia, conseguiu um outro emprego, arrumou uma loja, todas as ferramentas, e agora o Juan não era mais empregado. O Juan agora era patrão. Porque a gente entendeu, falou: não, a gente também não dá pra gente não entrar nessa visão, não dá pra gente não abraçar isso. Porque depois a gente vimos o que Deus fez a partir disso. Quais foram as portas que Deus abriu. Grato pra mim e pra minha família hoje. O sentido da palavra, gratidão por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Ele continua fazendo. Para mim, grato é isso. Para mim também foi algo bem diferente, né? Foi novo, a gente não tinha essa percepção de entregar o nosso melhor no final do ano. Sempre foi dizimista e ofertante, mas a gente nunca foi ensinado a respeito de grato. Quando a gente chegou aqui no primeiro ano, a gente ficou meio assim, sem entender muito bem, mas quando a gente entendeu o propósito, a gente abraçou o ano de cara. Sempre ofertei o meu melhor, o meu tudo no Grato. Não por forma de barganha, nada disso, mas é de agradecimento mesmo. Porque desde que eu estou na Vinde, Deus tem feito coisas assim na minha vida maravilhosas. Nós estamos juntos, casados há 26 anos, então toda decisão que a gente toma, é sempre junto. E o Grato foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, a gente não era ensinado sobre isso. E aí quando veio para uma oferta que tinha que tocar no meu coração e no coração dela, foi impactante por isso. Então a gente abraçou. E até hoje aí é agora uma visão, não só de uma mesa, não só de uma conversa, mas é uma visão de uma igreja. Assim, um Grato que me marcou, né? Foi no ano de 2020, quando a gente estava na pandemia, né? Eu era autônoma, junto com meu esposo. Ficou sem trabalhar, porque eu não podia trabalhar, aquela coisa de não poder ficar na rua, de tudo fechado. E todos ali, a gente estava no auxílio emergencial. Estava ganhando auxílio emergencial. Esse Grato veio quando a gente estava na casa do pastor, orando. E naquele período de oração, com o Espírito Santo falando com a gente, foi o nosso maior mover. E eu lembro que numa oração, eu lembro que ali foi um quebrantamento, todo mundo chorando, todo mundo quebrantado. Deus falou poderosamente com a gente naquele dia. E do nada, que nem eu sei te explicar como que a gente chegou nisso, do nada a gente resolvemos ali ofertar. Não deixando que a pandemia nos parasse, né? Não deixando que a pandemia apagasse a nossa visão, que a gente deixasse a nossa visão, que era de agradecer a Deus todo ano. Aí, naquele momento de oração e tudo mais, o Espírito Santo me disse: a única coisa que você tem é o seu telefone, que não é seu, é meu. E aí foi
a questão que eu decidi dar o telefone de oferta. Ali a maioria que tava ali na sala tava de auxílio. Enfim, eu fui, peguei ali. Eu lembro que eu peguei um pedaço de papel, que eu selei o meu voto ali. E eu lembro que na época tava eu e meu esposo recebendo, né? Então eu pensei, comigo, falei, não, eu vou dar a minha parcela, e a gente se segura com a parcela do Vitor. Mas o Vitor estava comigo nesse dia, né? E aí eu pensei isso na minha mente. Aí numa conversa, depois eu indo pra casa, acabou ali, né? Aí a gente indo pra casa, eu perguntei pra ele, e aí, o que você ofertou? Aí ele falou, eu ofertei minha parcela. Eu falei, então ferrou. Porque, tipo, eu ofertei também. Mas me segurando no seu, né? Eu falei, mas deixa que Deus vai prover. Eu saí decidido. Chegando em casa, eu comecei a brigar comigo mesmo, pensando, como isso vai acontecer? Como eu vou chegar até meus pais e falar, pai, lembra aquele telefone que você me deu de presente? Eu quero dar ele de oferta. No caso, ele iria ouvir. Eu quero dar ele para a igreja. Foi aí, após um culto, a qual o pastor disse, e você também, indo para casa, me ajudou a decidir que não cabe. Se eu disse que quem entrega a minha vida inteira para Cristo e morro por Cristo, como uma coisa dessa eu não consigo fazer, já que é para Cristo? Aí naquela noite eu cheguei em casa, tomei o banho, comecei a orar, subi pro quarto lá deles e fui lá, pai, mãe, falar, lembra daquele telefone que o senhor me deu? É meu? Ele falou, ué. Falei, é meu? Ele falou, é. Na terceira vez a minha mãe falou, para de idiotice, garoto. O que você quer? Aí eu fui e disse, então, já que é meu, o Espírito Santo me incomodou. Eu quero dar ele de oferta. Uma conversa de 30 minutos, bem séria, dura, que se eu desse, eles não iam me dar outro, que seria o último, e foi o último. Eles não me deram outro até hoje. Triste. Mas foi quando eu vi mesmo as coisas mudar. Até questão de tratamento mesmo de crente lá em casa mudar. A gente chegou aqui numa situação financeira muito ruim. A gente não tinha muita coisa para dar. A gente começou a pensar no que a gente faria, o que seria o nosso grato. Porque a gente chegou aqui de verdade quebrado, né? Uma situação muito ruim, mas a gente queria muito abraçar o grato, a gente queria muito agradecer a Deus de alguma forma, além do nosso sentimento de gratidão. Mas a gente começou a pensar no que eu poderia oferecer para mostrar a minha gratidão a Deus, além do meu louvor, além da minha presença, além de falar da palavra dele. E assim, no momento mais difícil que a gente estava vivendo, que a nossa família estava vivendo em relação ao financeiro, a gente abraçou o grato com um pouco que a gente tinha naquele momento, mas a gente viu logo em seguida, não era o que a gente esperava, a gente não fez o grato esperando que Deus fizesse algo ou que a gente ia receber algo, mas o nosso coração estava muito voltado para aquilo, porque a gente foi algo novo que a gente aprendeu e que a gente abraçou. E de verdade, é como o pastor sempre fala, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. A gente deu um pouco para a gente era pouco, porque era só aquilo que a gente tinha, mas muito logo, pertinho, ali na frente, a gente pôde ver a mão de Deus agindo a nosso favor. E foi legal que esse grato que nós abraçamos, né? Nós pintávamos a casa todo final de ano. Então ele comprava uma tinta mais ou menos, rolava as paredes, estava tudo pronto. E os vizinhos, meus parentes mais próximos, é a casa da Cuca, porque meu portão era de madeira pregada de tábua de 30, e à frente do telhado ele fazia uma barriga. Então, até a Cláudia ficava chateada com isso, né? Poxa, minha casa é a casa da Cuca. E nesse ano, no primeiro grato, nós pegamos esse dinheiro da tinta e entregamos. Olha, isso aqui seria a reforma da casa que a gente faz todo ano, aquela reforma fictícia, que pega um pouquinho de cimento, tampa o buraco e passa a tinta. E passamos o dezembro sem pintar uma casa diferente. E aí olhamos para um lado, olhamos para o outro e vimos as pessoas continuar dizendo que a gente vinha para a igreja para entregar dinheiro para o pastor e que a gente não deveria, que estava tudo dando ruim. E realmente, quando você entregamos o grato, apertou tudo. A casa começou a chover dentro de novo, ficou parecendo pior do que o estado anterior. Isso
história da cuca que a gente está falando, eu me lembro bem que o meu sogro era quem mais questionava a gente. Ele entrou na nossa casa e depois de um dia de muita chuva, estava vazando muito telhado lá de casa, eu tinha um Pedro muito pequeno, com muita alergia, e eu precisava de verdade ter feito aquela reforma. E aí ele entrou na minha casa e olhou e falou, nossa, essa casa está parecendo a casa da Cuca. E eu comecei a chorar. Eu falei, pô, essa casa é a casa da Cuca, a Cuca sou eu. Eu fiquei brava pra caramba, e a gente não via as coisas. Modo de reformar as coisas, não tinha para onde correr, mas mesmo assim a gente estava ali naquilo que Deus ia fazer. Esse ano do Grato, eu entreguei o meu 13º todo no Grato. Falei, Cláudia, eu acho que eu vou ser mandado embora em janeiro, vou ser fiel ao que Deus me deu, eu entreguei junto com ela, entreguei meu 13º inteiro, entreguei lá, sem esperar nada em troca, sabendo que Deus ia fazer algo. A empresa passou por uma crise, teve que cortar alguns cargos de liderança, e o meu cargo ele seria extinto. Eu era coordenador de operações e dentro da empresa esse cargo não existia mais. E a nível Brasil esse cargo acabou. E aqui no Rio de Janeiro eu fui o único. Então eu era o único princeso dentro da empresa, coordenador administrativo operacional, porque a empresa extinguiu o cargo e ninguém entendeu nada. Então não era o mais bonito, apesar de ser lindo, né? Não era o mais bonito. Mas a empresa decidiu manter o meu cargo e até hoje ninguém explica lá na empresa como aconteceu, mas eu sei, foi através da fidelidade. E Deus proveu. Foi o ano que eu não vou saber te explicar aqui com palavras, não vou saber contar pra você o que aconteceu, mas foi um ano que nós vestimos roupa, minha filha foi vestida, eu fui vestida, meu esposo foi vestido, não faltou nada na minha casa. Então foi o grato que me marcou. Não foi o maior grato que eu dei em relação a dinheiro, mas foi o grato que me marcou. Porque eu dei tudo. Eu dei tudo que eu não só dei dinheiro. Eu dei ali naquele momento o meu sustento, porque eu não sabia como que eu ia me sustentar. Dá até vontade de chorar. Não sabia. Então eu resolvi ofertar. E Deus foi fiel à palavra dele. Porque a palavra dele fala que ele nunca viu um justo mendigar o pão. E foi isso que aconteceu. Eu não pedi nada para ninguém. Não pedi emprestado. Não pedi nada. Eu simplesmente vivi na provisão de Deus. Eu colho isso até hoje. Até hoje eu tenho colheita disso. Então, para quem caminha próximo de mim, sabe que eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou o cara. Mas a primeira experiência que você citou aí foi o Exército. Então, eu entrei no Exército com um curso de carpinteiro, sem nunca ter exercido a profissão. Então, já cheguei como graduado. Um ano depois virei chefe de seção. Então as coisas foram se abrindo de uma forma que foi tomando uma proporção que eu falei assim, caraca, cara. E de fato, e não parou por aí. Então, logo depois eu saí, e nisso que eu saí, abriu-se uma porta de eu empreender com cesta básica. Então, hoje ainda empreendo com cesta básica. Forneço para 2 empresas e alguns clientes por baixo ainda. E não parou por aí. Logo depois ainda fui aprovado no Corpo de Bombeiro. E eu falando, eu não sou inteligente o suficiente para isso. Então a mão de Deus, da onde eu fui, todos os lugares que eu fui indo, que eu fui me posicionando, Deus foi abrindo a porta. Esse foi marcante demais. Essa foi uma oferta do grato. Foi a mais dolorosa da minha vida. Porque dizem que eu sou apegada às coisas. E de fato eu sou apegada às coisas. Essa tempo eu estava velha, não andava mais na casa da minha sogra. E guardada lá, já tinha uns 5 anos guardada. E aquele negócio foi uma época que a gente estava vivendo fogueira. E teve uma carta que falava sobre você ainda tem algo no teu celeiro. Eu falei assim, gente, esse ano eu não sei o que eu vou ofertar. Aí a Gabriela falou assim, ainda tem algo no teu celeiro. Eu falei assim, não tem nada no meu celeiro. Pensa bem. Aí eu lembrei da tempo. Eu falei, aí fui pra casa. Falei assim, o Adriano não era da igreja ainda. Falei, vou falar com o Adriano. Mas a minha esperança é que ele me falasse não. Mas o que ele falou?
claro, vamos ofertar nosso tempo. Eu falei, não acredito nisso, eu tava querendo me apoiar nele. E ele falou assim, não, vamos. Aí eu ofertei a minha tempo. Mas essa oferta me doeu. Eu levei, fui lá, busquei o reboque, levei pro ferro velho. Eu chorei, essa oferta me doeu. Mas eu era apegada àquela têmpora. E assim, ofertei, depois que amassou a bichinha, então eu fiquei desesperada. Aí comecei a chorar. 2023, quando a gente conversava sobre o grato, Deus me pediu algo que eu nunca imaginaria fazer. Foi quando Deus pediu para eu vender o meu carro e dar o valor da venda do meu carro de oferta. Foi quando eu dei a maior oferta da minha vida. Mas do nada, assim, Deus nos surpreende mesmo. Logo depois, nós tiramos um carro, 0, compramos o carro, temos eles até hoje, graças a Deus. E assim, Deus me surpreendeu muito, porque eu não imaginava que eu ia comprar um outro carro. As pessoas falam assim, tira o velho para entrar o novo. Nunca levei isso em consideração. Posso te falar que o valor de grato que eu ofertei, 3 meses foi o meu salário. O valor da minha oferta bateu basicamente o valor exato por 3 meses, esse valor. Agora, em dezembro, eu fechei o maior contrato que eu já poderia fechar na minha empresa, que eu tenho meu sócio, né? A gente fechou 2 serviços grandes. Mas eu ofertei e eu sou grata por isso. Porque depois dessa aí, só fluiu coisas na minha vida. No início da igreja, no ativismo de igreja, eu falava muito que grato sempre, satisfeito nunca. Uma frase muito maldita. E aí volta sempre à mesa, conversa de mesa. E aí ele falou que, contando pra gente que Deus tinha falado com ele e que o Espírito Santo tinha repreendido ele. Como assim, Maxwell? Grato sempre, mas satisfeito nunca. Não, quem é grato é satisfeito. A gente é grato. Até quando dura a nossa gratidão? Até que Jesus venha nos buscar. Trazer a memória que Jesus faz por nós é maravilhoso. Porque se a insatisfação tenta nos pegar, te lembra para tudo que a gente viveu e vive como igreja, não tem como ficar insatisfeito. Dezembro, enquanto as pessoas estão correndo, estão frustradas porque passou 11 meses da vida dela e ainda não conseguiu resolver o que ela foi resolvendo, quantas pessoas estão tentando resolver em 1 mês o que ela não resolveu em 11. Quando as pessoas estão nessa loucura, a gente está num mês de gratidão. Grato sempre até que ele venha. Grato não pelo dinheiro, não pelo que ele me dá, mas pelo que ele é. Então sou grato sempre até que ele venha, confiante de que ele é quem me sustenta, ele é quem conduz a minha casa, ele é quem me dá direção para conduzir os meus filhos e instruir ele. Então sou grato sempre até que ele venha, porque através de Jesus eu pude entender que a minha gratidão e a minha fidelidade faz com que eu viva coisas maiores, melhores até do que eu imagino, do que eu penso. Não chegou no meu coração, nem meu ouvido ouviu, mas tenho certeza que Deus preparou para nós é bem maior. Cara, eu sou tão grata a Deus, tão grata a Deus. Esse ano, coisas assim maravilhosas aconteceram. Até uma reforma na minha casa está acontecendo. Então, eu sou grata a Deus. Não tenho nem palavras para dizer. Sou grata a Deus por tudo. Todos os anos, Deus sempre me surpreende com uma coisa. Ano passado, no meio do ano passado, um amigo me pediu o número do meu Pix. Foi ano passado. O número do meu Pix. Aí que ele precisava de guardar um dinheiro. Aí eu emprestei. Aí eu falei, vai querer agora de volta? Ele falou assim, não, é seu. Cara, eu estava com 3 meses de colégio atrasado do João. Ele não sabia, porque eu sou super discreta com as minhas coisas, ele não sabia. E ele me ofertou, né, na minha vida esse valor, e eu quitei os 3 meses de colégio do João. Oferta é obediência, oferta é um coração generoso. Então, a gente precisa ser grato mesmo a Deus sempre nisso. Um recado para um coração grato. Não foque naquilo que você não realizou. Foque naquilo que Deus fez por você. A gente tem mania de focar naquilo que Deus não fez, ou que não aconteceu. Foca naquilo que Deus fez por você. E enche o seu coração de gratidão, porque Deus fez e fará muitas coisas ainda. Foca no que Deus fez. A ingratidão, ela fecha as portas. A ingratidão vai te faltar perspectiva de vida. A ingratidão vai fazer você olhar para tudo que você tem e não ser suficiente. Seja obediente e não caia no laço do inimigo
porque a murmuração só vai te fazer passar por mais um dia no deserto, só vai prolongar o teu deserto. Se algo está acontecendo, talvez que você possa entender que seja ruim na tua vida, agradece a Deus, Deus tem um propósito. A gente tem que ser grato em tudo. Para de perder tempo. Para de perder tempo, porque você vai acabar se matando com a ingratidão. Porque só sendo grato, você não fica doido, parado ou perde seu propósito de vida. Um recado para um coração grato? Permaneça grato. E a gratidão, você tem que permanecer nela. Continue grato, que Deus vai recompensar a sua medida e na hora certa. É Salomão dizendo, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque a gratidão, ela habita aqui no coração. Então, um coração grato é imparável. Tem gente que no final do ano faz promessa, eu vou pro grato. Eu não posso fazer todo mundo pisar no grato, mas quem dera que todos entendessem o quanto faz diferença. É isso, esse é o grato. Se você está me ouvindo aqui, você precisa acreditar. O grato, ele não pode ser uma reuniãozinha só. Tem gente que acha que a ceia é uma reuniãozinha só. Tem gente que acha que o ambiente de comunhão é só um encontro. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, o grato, ele é sensacional. E aí não é questão de religiosidade, é de discernimento. Eu termino um ciclo e começo um outro ciclo. Aonde? No lugar mais alto que eu posso chegar, aos pés de Jesus. Tomara que você, ao ouvir isso, você se reúna com a gente de novo no dia 31 e os próximos anos você lembra disso. Você tem mais 364 dias para fazer da tua vida o que você quiser. Mas eu acho que terminar o ano e começar o ano na presença de Deus, aos pés de Deus, e alguém vai dizer para mim assim, caramba, Deus está em todos os lugares. Ah, Deus pode estar em todos os lugares, mas a minha família, a Vinde, as pessoas que amam Jesus e transformam o mundo junto com Jesus comigo, elas estão aqui cultuando, celebrando a Deus, crescendo. Venha, isso é um convite para você. Irmão, você pode mudar de igreja, você pode mudar de país, mas eu vou estar todo dia 31 no meu grato até que ele venha. Para algumas pessoas a vida melhorou, o cara já fala, vou para minha casa de praia, vou viajar com minha família. Eu entendo isso. O grato é para os filhos, o grato é para os salvos, o grato é para os que amam a Deus profundamente. Deus me livre de ficar queimando um churrasquinho. Eu vou fazer isso depois da meia-noite. Eu vou ficar com meus amigos depois de meia-noite. Mas se eles me amam, se a minha família quer ficar comigo, elas vão reconhecer a minha fé. Elas vão honrar a minha fé. E principalmente, pro bem delas. Elas vão estar no altar, grato sempre. Até quando? Até que ele venha. Deus abençoe vocês. Te vejo no grato, dia 31 de dezembro, às 22 horas da noite. Grato? Sempre. 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 Até quando? Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha.